Você já ouviu falar em comunicação não violenta? Pois é, esse assunto cada vez é mais falado dentro das empresas para melhorar o ambiente e diminuir os conflitos entre os colaboradores, líderes e colegas de trabalho. A comunicação não violenta, ela hoje vem sendo utilizada com bastante frequência dentro das empresas, em treinamentos sobre comunicação, como ferramenta para diminuir os conflitos, para diminuir a dificuldade de comunicação entre as partes. A comunicação não violenta foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Pesquisando algumas figuras ilustres, referências históricas como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Jesus, ele identificou padrões na maneira dessas grandes figuras de se comunicarem com seus seguidores, com seus liderados, até mesmo com seus adversários. E ele conseguiu entender que dentro desses padrões seria possível criar uma estrutura de comunicação para facilitar a interação com aqueles desafetos, com aquelas pessoas que sim têm algum problema, ou mesmo com pessoas que você precisa tratar, mas que precisa tratar temas sensíveis, em que você não quer ter um conflito, não quer que aquilo seja interpretado como uma crítica. A comunicação não violenta, ela talvez nunca tenha sido tão importante como nos dias de hoje. Nós encontramos cada vez mais pessoas sensíveis a críticas, estressadas pelas pressões do trabalho, sensíveis emocionalmente, desgastadas emocionalmente e, portanto, qualquer crítica, comentário interpretado de uma forma mais dura pode gerar desmotivação, pode gerar briga, pode gerar até um confronto. A comunicação não violenta vem sendo estimulada a ser usada dentro das empresas e é por isso que eu trago esse assunto para vocês. O objetivo dela é promover a paz entre as pessoas, fazer com que as pessoas consigam se entender, encontrar um ponto de coincidência ou pelo menos mesmo que divirjam de alguns assuntos, elas consigam conviver com as diferenças de forma respeitosa, entendendo os lados. Vocês poderão encontrar o assunto comunicação não violenta dentro do livro com esse nome, escrito pelo autor Marshall Rosenberg. Hoje em dia existem vários outros livros e artigos que tratam do assunto, dando exemplos sobre como usá-la, em quais circunstâncias e detalhando mais a técnica. Mas a boa pedida é: comece pelo livro do autor da técnica. Além de se inspirar em Gandhi, Martin Luther King e Jesus, o Marshall Rosenberg se inspirou particularmente em dois psicólogos humanistas para enriquecer o conceito da sua técnica de comunicação não violenta. O primeiro psicólogo foi Abraham Maslow, conhecido por criar a pirâmide das hierarquias das necessidades, e o outro psicólogo, Carl Rogers, também famoso por conta da sua abordagem centrada na pessoa ou no indivíduo. Carl Rogers, que eu particularmente gosto muito das suas teorias, falava muito sobre a importância da escuta ativa, da empatia e da compreensão do ponto de vista do outro. Inclusive, Marshall Rosenberg se inspira nele porque Carl Rogers foi seu professor no doutorado, foi seu orientador da sua tese de doutorado, fazendo muito sentido ele seguir a linha do seu mestre. Para que a comunicação não violenta funcione, ela precisa ter algumas bases. A primeira é estar presente na hora da conversa, sem desviar seu foco, sem distrações, mas é olhar para a pessoa e estar de corpo e alma presente com quem você vai conversar. O segundo ponto é a intencionalidade. Na comunicação não violenta, a sua intenção precisa ser a de auxílio, apoio ou então esclarecimento, entendimento. Jamais deve haver a intenção da crítica, da imposição ou do julgamento. Outro ponto fundamental é a empatia. Entender que o outro tem motivos para agir do jeito que age e que precisa, naquele momento, de um pouco de compreensão. Ele não precisa de confronto, ele precisa de compreensão. Outro ponto importante é uma expressão autêntica. Da mesma maneira que você vai buscar compreender o outro, é importante que você expresse suas emoções de forma equilibrada, porém autêntica, falando aquilo que você sente, sem a intenção de ferir ou de agredir, mas com a intenção de demonstrar também os seus sentimentos e o seu ponto de vista. É fundamental praticar a escuta ativa
E a escutativa depende de calar-se, ouvir sem críticas e acolher aquilo que é dito. E um outro fator também fundamental é a responsabilidade quanto ao resultado da conversa. Assumir responsabilidade na busca do entendimento é um fator crucial para quem quer encontrar paz e harmonia na sua comunicação com as pessoas com quem convive. Ela serve para que a gente consiga criar um clima amistoso dentro do ambiente de trabalho, resolver conflitos, construir relacionamentos fortes. Vamos falar agora de como praticá-la. Você precisa dividi-la em 4 etapas. A primeira etapa da comunicação não violenta é a observação dos fatos. Observar os fatos é prestar atenção nos motivadores do conflito ou nos motivadores da necessidade dessa conversa. É observar comportamentos, observar palavras, sem permitir que isso tenha viés. O viés que eu quero dizer é sem com que nossa mente interprete, transforme, modifique aquilo que de fato aconteceu. A observação, ela é importante de ser feita também sem tendências. É importante evitar que pessoas que estejam envolvidas emocionalmente com o caso venham te contar a versão delas. É importante que você busque enxergar. Se é que você tem que ouvir mais de uma versão, que você ouça todos os lados. Se é que você vai ouvir alguém ou alguma pessoa envolvida, busque ouvir a pessoa que tem menor comprometimento emocional ou menor envolvimento emocional com aquela situação. Feito a observação, você parte para a identificação dos seus sentimentos. Se você era um envolvido onde, de repente, numa situação, você se sentiu desrespeitado, afrontado, humilhado, você precisa, de forma equilibrada, analisar o que você sentiu e por que você sentiu. Essa é uma maneira de você fugir de acusações fora de contexto, daquelas comuns em brigas de casais, onde um problema que aconteceu hoje aqui não é resolvido, mas naquela discussão se desenterram problemas que aconteceram no passado. Então, para que você não desvie, você mantenha a observação dos fatos, me atenho àquilo que aconteceu e aos meus sentimentos de agora, sem envolver mágoas passadas, sem querer desenterrar defuntos. Então, avalie os seus sentimentos para que você possa expressá-los de forma equilibrada. O terceiro passo são as necessidades. Se você vai comunicar a alguém sobre um problema, um conflito, você fez a observação, você destacou o seu sentimento, agora você fala sobre suas necessidades suas ou, por exemplo, se você tem um papel de liderança, as necessidades da empresa, as necessidades do departamento, as necessidades que o cargo da pessoa precisa atender. Então você conversa sobre as necessidades, mais uma vez, de forma objetiva, sem colocar cargo emocional, sem fazer acusações ou sem pedir também coisas absurdas que tenham a ver apenas com o seu benefício ou com o seu interesse. O último ponto, a última etapa, é o pedido. As necessidades se transformarão num pedido. Você externará aquilo que você espera que a pessoa faça. Então eu vou trazer aqui um exemplo de um caso possível de acontecer em qualquer lugar de trabalho. Começamos com a observação. A pessoa conviveu no dia anterior com um colega de trabalho, onde aconteceu um fato que lhe desagradou, e ela fez as observações e ela traz as observações com o menor viés possível emocional, com nenhum comentário do tipo eu acho, eu interpretei como. Não, você traz a informação pura, nua e crua. Então, neste exemplo, a pessoa vai dizer para o colega: ontem à tarde você fez um comentário ofensivo sobre mim na frente dos colegas. Você disse que eu sou incompetente. Ponto, essa é a observação. Isso é um fato, não há como contradizer, você tem que fugir do olha, eu tive a impressão que você quis zombar de mim. Se você teve a impressão, isso não é uma certeza. Então você trará o fato objetivo. Você disse na frente dos colegas que eu sou incompetente. Agora que você já elaborou, você contou para a pessoa, agora você traz o sentimento já elaborado.
fiquei bastante chateado com sua atitude. Eu me senti desrespeitado diante dos colegas que ouviram o que você disse. Eu fiquei muito triste e decepcionado com o que você me falou. Nesse momento, você traz agora o terceiro passo, que é a necessidade. Para mim, respeito é muito importante e no ambiente de trabalho ainda mais. Para que eu consiga te respeitar, eu primeiro preciso me sentir respeitado também. Depois de falar da sua necessidade, você faz o pedido, como se fosse uma busca de um acordo, de um entendimento. Eu gostaria que de agora em diante você me respeitasse. Se eu fizer algo que você desaprova, quero que você converse comigo em particular. Posso contar com isso? É um modelo simples de como você utilizar a comunicação não violenta. Esse tipo de modelo você pode adaptá-lo para qualquer situação. Eu vou colocar na tela um esqueminha. Eu vou deixar para vocês depois esse exemplo que eu acabei de passar e depois um esqueminha onde você pode seguir o passo a passo e simular como se você estivesse respondendo para alguém sobre alguma situação. Você buscou alguém para conversar e você traz a estrutura. É claro que a gente precisa lembrar que à medida que você fala, a outra parte pode rebater, ela pode discordar, ela pode buscar entrar na defensiva, mas o interessante da técnica, como eu disse, se você começa ela sem crítica, sem a finalidade de criticar, sem a finalidade de confrontar, humilhar, você apenas traz de forma objetiva, sem muitos detalhes, depois você vem para o seu sentimento e depois você traz a necessidade e o pedido de auxílio, o pedido de ajuste ou de entendimento. Se você faz dessa forma, você diminui demais a tendência do outro a revidar, a tendência do outro a querer se justificar ou inventar desculpas, porque a proposta não é agora saber quem estava certo ou errado. A proposta é, daqui para frente, vamos nos entender? Daqui para frente, vamos acabar com a discórdia? Pois bem, essa é a proposta da comunicação não violenta. Eu espero que esse breve bate-papo aqui tenha servido para vocês como um direcionamento ou uma forma de você pensar sobre o assunto. Fica aqui a minha recomendação. Leia os livros, o livro do Marshall Rosenberg, leia outras obras que tratam do assunto e trazem exemplos práticos e aproveita e me segue, se inscreve no canal aí e me segue para assistir outras aulas, tá bom? Valeu, gente!